As Escrituras nos mostram que depois de ter criado todas as coisas, Deus descansou. Ele não apenas descansou, como estabeleceu um descanso para cada um de nós. O livro de Hebreus diz no capítulo 4 e no verso 9 que resta um repouso para o povo de Deus. Qual é a importância do descanso? Precisamos entender esse princípio não apenas na perspectiva espiritual, como também fisiológica e prática para a minha e a sua caminhada do dia a dia. E esse é o assunto da nossa conversa hoje. Nos próximos minutos, nós vamos entender um pouco mais do que a palavra de Deus diz sobre isso. Estou hoje no Lake Louise, Canadá, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Ao olhar para as Escrituras e lermos o registro de que Deus descansou, isso não significa que Ele tem as limitações que eu e você temos. Aliás, quando lemos no livro de Isaías, a Bíblia diz que Deus não se cansa, que Deus não se fatiga. Portanto, o descanso na perspectiva divina não era apenas aquilo que eu e você, na perspectiva humana, vivemos, que é a recuperação das forças. No entanto, ainda assim, Deus decide descansar, tem um descanso preparado para cada um de nós e nós não podemos mera e simplesmente deduzir que o descanso não seja importante. A Bíblia diz que Jesus descansou. No Evangelho de João, no capítulo 4, nos versos 5 e 6, vemos que Nosso Senhor, cansado da viagem, se assenta junto ao poço de Jacó, em Sicar, na Samaria. A Bíblia diz, assim Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Cansado da viagem. O Senhor Jesus, subsistindo na forma de Deus, vaziou-se, assumiu a forma humana e vivendo num corpo, ele tinha as limitações que eu e você temos e precisava respeitar os princípios que eu e você também precisamos respeitar. Esse não é o único texto que fala a respeito de Jesus descansando. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, nós temos um outro relato que mostra a necessidade que o corpo de Nosso Senhor tinha em relação ao descanso. O texto da senhora levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, mestre, o senhor não se importa que pereçamos? Já vi muita gente usar esse texto para falar da importância da fé, enquanto os discípulos estão apavorados, Jesus está descansando, porque ele não tem medo da tempestade. Gente, o que muitas vezes nós perdemos de vista é que ele só conseguiu dormir numa tempestade daquela porque ele estava cansado. Eu tenho muitas vezes sido questionado por pessoas, pastor, como o senhor consegue dormir em aviões, em carros que chacoalham entre uma viagem e outra? Eu digo, gente, o corpo simplesmente pede o descanso. E há momentos onde você está tão cansado que não importa o ambiente, você realmente será vencido pelo sono. Então vemos um corpo que necessitava de descanso e vemos Cristo dando a esse corpo que necessitava de descanso aquilo que ele precisava. E eu gostaria que nós pudéssemos considerar algumas coisas. Em primeiro lugar, falar a respeito do sono. A Bíblia diz em João, no capítulo 11, no verso 13, que quando Jesus diz Lázaro dorme e vou despertá-lo do sono, obviamente a Bíblia nos mostra que ele falava de Lázaro ter morrido e ele se referia a ressuscitá-lo, mas a Bíblia diz, eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. A Bíblia apresenta o sono como um momento de repouso, de reabastecimento, de renovação das forças. Imperativos acreditam que dormir é perda de tempo. Falo isso por experiência própria. Como imperativo que sou, durante muito tempo, eu pensava, dormir é perda de tempo. Não quero passar um terço da minha vida dormindo. A nossa cabeça sempre pensando em produtividade e isso me fez, durante muito tempo, me privar do sono. Eu chegava a dormir de 4 a 6 horas, dizendo, não quero perder tempo. Um dia alguém me questionou e disse, Deus fez todas as coisas com perfeição, mas você acha que quando o corpo precisa de 8 horas de sono, Deus errou nisso? E de repente eu fiquei chocado por nunca ter parado para pensar nisso. Deus não faz absolutamente nada que não seja perfeito. No processo de entender o cuidado do corpo, que envolve reconhecer a importância do descanso, eu comecei a ter que rever algumas coisas. Eu me lembro de um dia em que um médico simplesmente olha para mim e ele me pergunta, ele diz, você já teve alguma vez num daqueles parques lá de Orlando, que são extraordinários, maravilhosos? Falei, já tive a oportunidade de estar.
Ele falou, você viu alguém limpando ou dando manutenção em alguma coisa? De repente minha mente começou, né, a correr por meio daquelas memórias. Eu falei, não, nunca vi ninguém nem limpando, nem dando manutenção em nada. Eu falei, como é que aquilo permanece tão limpo e com tudo funcionando? Eu falei, agora o senhor me deixou em dúvida. Ele falou, eles fazem isso de noite. Né? E na hora que ele falou aquilo, eu já sabia para onde ia a conversa, eu já entendi a ilustração. Ele disse, quando você se deita, é um paralelo. É o momento que o seu corpo vai ter limpeza e manutenção. E nós precisamos entender que o corpo permite mais do que isso, limpeza e manutenção. Existem partes e hoje, né, os neurocientistas, em especial aqueles que estão mergulhando na ciência do sono, nos mostram que existem elementos essenciais ao aprendizado e à saúde neurológica que dependem não só do sono, como também dos sonhos. Então nós precisamos entender a importância do sono. Se o nosso corpo tem uma necessidade de cerca, isso pode variar de pessoa para pessoa, mas falando de forma genérica, de cerca de 8 horas de sono por dia, o que é que eu e você deduzimos, mesmo diante de estudos que estão cientificamente comprovados, que nós não precisamos disso. Eu sei que pode haver essa variação de pessoa para pessoa e a conta não ser tão exata, mas a verdade é que todo princípio que nós quebramos, ele acaba nos quebrando, seja no mundo natural ou no mundo espiritual. Pessoas que dormem muito mais tarde perdem as horas iniciais do ciclo do sono. Pessoas que levantam bem mais cedo perdem as horas finais. E acredite, seu corpo, por conta de algo que eles chamam, né, do ciclo circadiano, sabe o horário. Existe algo que diz respeito à rotação da Terra e uma série de outros fatores com o qual o corpo acaba sintonizando, e é por isso que muitas vezes a gente sente aquela diferença de fuso que alguns chamam de jet lag. Precisamos do sono e do sono completo. Mas a Bíblia também fala de um dia semanal de descanso, além do repouso diário, que acontece no turno da noite. A Bíblia fala de um dia semanal. Não apenas que Deus descansou, mas que Deus santificou o sétimo dia. Eu sei que ao longo do Antigo Testamento, nós encontraremos uma ordenança muito clara na lei de Moisés, santificando o dia de sábado, determinando o descanso e também fazendo dele um dia sacro, solene, para se buscar ao Senhor. Quando chegamos no Novo Testamento, nós não encontramos mais a sacralidade do sábado, aquele dia único da semana santificado. Aliás, Paulo diz em Colossenses, no capítulo 2, nos versos 16 e 17, que algumas coisas, entre elas o sábado, são sombras de bens vindouros. Ele nunca tratou no Novo Testamento, nas suas epístolas, o sábado como um mandamento a ser seguido na Nova Aliança. Em Romanos, no capítulo 14, ele fala de pessoas que fazem diferença entre dia e dia e daqueles que julgam iguais todos os dias. E diz, esse grupo não julga o primeiro e o primeiro não julgue o outro. Se ele acreditasse que o sábado é um mandamento a ser guardado na Nova Aliança, ele não daria liberdade de escolher entre guardar ou não guardar. Vários textos nos mostram que o sábado, na verdade, tem uma visão simbólica, porque a Bíblia diz, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Hebreus, capítulo 4, verso 9. Agora, apesar de lermos essas declarações bíblicas legítimas, verdadeiras, que não sustentam a obrigação do sábado no prisma de um mandamento, nós precisamos entender que o que mudou foi a sacralidade do sábado, um único dia santificado. A ênfase do Novo Testamento é que nós devemos buscar a Deus todos os dias, mas apesar de não haver um dia específico para o culto e para a devoção, isso não significa que o nosso corpo não precise do princípio do descanso, que envolve não só as noites de sono, mas pausas semanais. Acredito que quando nós olhamos para o que a Bíblia ensina sobre o assunto, nós vamos entender alguns princípios, e um deles, eu quero rotulá-lo agora de a conta vem depois. Quando eu estava no início do processo de descobrir essas verdades sobre o cuidado do corpo, um dia uma médica me diz, Luciano, o corpo é que nem cartão de crédito. Primeiro você usa, depois vem a fatura. Ela diz, você está gastando muito e essa fatura vem alta. E eu resisti àquilo porque muitas vezes temos espiritualidade exagerada. No entanto, anos depois, eu descobri nas Escrituras essa verdade. Em Levítico 26, nos versos 34 e 35, Deus diz, então a terra celebrará nos seus sábados todos os dias da sua assolação. E vocês estarão na terra dos seus inimigos, nesse tempo a terra descansará e observará os seus sábados. Durante todos os dias da assolação a terra descansará, porque não descansou nos sábados de vocês quando vocês moravam nela.
6 anos se cultivava a terra, no 7º ano se parava para descansar. E Deus estava dizendo, se vocês não respeitarem o princípio, é só uma questão de tempo. A conta vem depois. E Deus diz, vocês serão levados cativos, a terra será assolada, então ela vai descansar depois, o descanso que vocês não deram. Em outras palavras, Deus está dizendo, a conta vai chegar, e chegou. Quando você lê, por exemplo, a respeito do cativeiro de Babilônia, você vê que Jeremias profetiza que o tempo do cativeiro seriam 70 anos. E a palavra de Deus nos diz, em 2 Crônicas, no capítulo 36, de 19 a 21, que com a nação de Israel aconteceu exatamente o que foi previsto lá no livro de Levítico. Os caldeus queimaram a casa de Deus, derrubaram a muralha de Jerusalém, queimaram todos os seus palácios, destruindo também todos os seus objetos de valor. Os que escaparam da espada, esses ele levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele e dos seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Agora observe, isto aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse dos seus sábados. Durante todos os dias da sua desolação, a terra repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Meu amigo, a conta chega. Nós podemos destacar hoje, os estudos científicos estão crescendo nessa área, muitos danos neurológicos por falta de sono. Mas nós podemos entender que a conta vai um pouco além. Outro dia alguém falou, ninguém vai morrer por causa de sono. Eu falei, olha, morrer apenas por sono, não. Mas, por exemplo, a taxa mundial de pessoas que morrem em acidentes de carro é elevada, altíssima. E você sabia que mais acidentes acontecem por lapsos, distrações, pelo que eles chamam de microsono, do que por pessoas dirigindo embriagadas? Então, há muitos danos e a conta sempre pode chegar. O que eu e você podemos fazer é evitar, é prevenir, é descansar. Isso dará ao nosso corpo saúde, qualidade, durabilidade e a capacidade de cumprir o plano de Deus. Cuide do seu corpo, respeite o descanso, reconheça sua importância.